Olá, amigos colecionadores. Aqui está novamente o Francisco e os seus brinquedos. Hoje vinha falar-vos um pouco sobre cowboys e índios. Venho mostrar alguns dos meus exemplares, mas sobretudo querer-vos falar convosco numa conversa e qual é a minha opinião da melhor forma para podermos identificar os milhares de cowboys e índios que aparecem aí por todo lado à venda sem que nós não saibamos qual é a proveniência. E com esta pequena conversa vou-vos tentar dar a minha opinião da melhor forma como as podermos identificar. Aqui no meu expositor tenho uma larga dezena de cowboys e índios das mais diversas proveniências e que vos vou mostrar, embora ainda tenha mais de uma centena ou duas centenas deles guardados noutros locais. Coloquei aqui nesta mesa alguns bonecos também, cowboys e índios, e umas pequenas publicações com figuras de também cowboys, para convosco ter uma pequena conversa então sobre este tema. É claro que as principais marcas têm os cowboys e índios marcados na base com o respectivo logotipo e a respectiva fábrica dos brinquedos, nomeadamente, por exemplo, este aqui, não sei se conseguem ver bem, capaz de estar um pouco sumido. Pronto, só para vos mostrar que eles na base têm de facto uma marca. Acontece que as marcas prestigiadas a nível mundial fabricaram dezenas ou mesmo centenas de bonecos diferentes e colocaram-nos no mercado em diversas coleções. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Louis Marx na América, que inicialmente começou a fazer o Forte Apache e que, junto ao conjunto, fornecia uma quantidade de cowboys e índios e que, com o tempo, foi novamente sempre vendendo novos Fortes Apache e ia mudando algumas figuras, de modo que as pessoas incentivavam a compra, mas a variedade era relativamente pequena. Mais tarde, eles, para rentabilizar o custo do boneco, começaram-nos a fabricar em Hong Kong e em Taiwan, o que fazia com que os bonecos não tivessem aquela primeira perfeição que inicialmente estas grandes marcas tinham, porque tinham um grande poder económico, podiam contratar designers e fazer moldes de uma categoria e de um pormenor bastante aceitável. E com o tempo, nestas fábricas orientais, com os métodos de injeção em que saíam diversos bonecos em simultâneo, essa qualidade foi-se perdendo. Todavia, estas grandes marcas tinham alguns bonecos, conforme eu disse, marcados na base, mas havia muitos que não tinham a marca, o que vai dificultar muito a identificação e corresponder cada exemplar à respectiva fábrica. Ora, isto era de uma maneira tal que os colecionadores têm muita dificuldade em perceber e fazer a respectiva coleção, diferenciando-os por marcas. Por outro lado, outras marcas que comercializavam brinquedos em todo o resto do mundo faziam as cópias desses pequenos cowboys e índios e modificavam-lhes as poses. Ou seja, num modificavam-lhe o braço, outro modificavam-lhe, já não punham uma espingarda, punham um punhal, no outro punham uma perna para baixo e outra punham uma perna para trás, e assim iam fazendo os exemplares e, como tal, existem, talvez diga, milhares de cowboys e índios das mais diversas proveniências e países. Eu tenho aqui uma pequena relação à mão
para vos falar, assim, estava-me aqui a pôr... Estou-me aqui a ligar. Tenho aqui a Lido, que foi uma fábrica iniciada em 1947. Tenho a Ajax, uma fábrica também de bonecos que iniciou-se em 1950 e faliu em 1971, mas depois tenho a Timpo, a Marx, a Beton, a Eimo, o Arqueiro, a Ideal, a Thomas, a Timi, a MPC Playset, a Lone Star, a Bergen, a Airfix, a Starlook e mais uma quantidade enorme de fábricas que faziam bonecos na altura. É claro que todas estas marcas diferenciavam-se umas das outras ou pela cor do plástico ou pelo material que utilizavam nos bonecos. Um era um plástico mais macio, outro um plástico mais forte, outro era um plástico rígido. Inicialmente, nos anos 40, até era o vinilo, que foi o primeiro material a ser usado em cowboys e índios. E esta coleção temática teve muito sucesso enquanto aquelas grandes séries americanas de cowboys e índios passavam na televisão e nomeadamente os heróis que na altura passavam na televisão, e conforme os heróis também, conforme as peças são mais valorizadas e são mais solicitadas. Assim, nós como é que vamos identificar um cowboy índio? Pronto, temos aqui alguns parâmetros para os classificar, que será primeiro pelas poses. Cada fábrica tinha a sua pose, e então pela pose nós conseguimos à partida saber qual foi o fabricante do cowboy ou do índio. Depois pelas cores do plástico, uns que eram as cores base, o creme, depois outros já faziam primeiramente aquelas cores básicas, o azul, o escuro, o vermelho, o verde e por aí fora. Depois as tintas que utilizavam para pintar os respectivos bonecos. Antigamente eram as cores mais baças, aquelas cores principais. Depois, para o fim, já era as cores mais brilhantes, que já traziam muitos acrílicos e outros materiais mais modernos. Depois ao tipo de plástico, se era um vinil, se era um plástico duro, se era um plástico macio, tudo isso dava para diferenciar os bonecos. A altura do próprio boneco, a chamada escala do boneco, também diferenciava isso. E depois, se os bonecos tinham base ou não tinham base. De modo que na net, não é? E até em revistas da especialidade que existe e sites próprios das diversas marcas, nós começamos logo por ir ver o que é que... quais eram os bonecos que se faziam, quais eram os materiais que se usavam naquelas respectivas marcas, quais eram as cores principais e as poses, e daí nós conseguimos logo à partida selecionar uma série de bonecos e enquadrá-los nas respectivas fábricas. Depois disso tudo, temos as figuras na altura que eram os heróis, o Matt Dillon, o Buffalo Bill, o Tonto, o Lone Star, pronto, todos esses cowboys que na altura, heróis da televisão que existiam, o Yati Harp, pronto, uma série deles que agora, de momento, só recorrendo a uma relação, é que vos podia dizer. Esses são sempre os bonecos principais de qualquer colecionador e são sempre os bonecos mais caros. O que acontece na maior parte das vezes é que as grandes marcas, como o Louis Marx dos Estados Unidos da América, mandava fazer os respectivos nos países orientais, não é? Do Médio Oriente, e de lá depois faziam cópia dos moldes e começavam a fazer bonecos, com uma
profusão, uma coisa bestial, e que escreviam Hong Kong, escreviam Taiwan no boneco, e como tal havia aí uma série grande e variedade desses heróis e desses cavalos e índios e toda essa questão. Não quer dizer que eles não sejam colecionáveis, porque eles realmente são colecionáveis. Só que não terão tanto interesse para o colecionador quanto os de marca, não é? Como na roupa e em todos os utensílios, tudo o que é de marca é colecionável. Quando não tem marca, só se for realmente uma variante muito interessante, é que tem o seu interesse relativo. Agora, conforme eu tinha dito inicialmente, há muitas marcas que não marcavam os respectivos bonecos e então torna-se um pouco difícil em descobrir e identificar o que é que é uma, o que é que não é outra, porque eram todos muito semelhantes e inclusive quando as empresas faliam, esses moldes desses bonecos eram vendidos ou eram mesmo emprestados a outras marcas que os utilizavam e depois faziam pequenas diferenças da cor do boneco, que era para diferenciar umas e outras. De modo que há sites na net com todo esse catálogo de cores e de bonecos e é um assunto muito interessante e muito exaustivo para se tentar identificar e ver realmente o que é que cada um dos bonecos corresponde à respectiva fábrica. Pronto, eu acho que é realmente a solução para quem coleciona é começar logo pelas poses, pelas cores dos plásticos, se tem base, se não tem, e outros pormenores conforme eu falei, e tentarmos identificar e fazer a nossa coleção, porque há milhares deles. Mesmo um boneco partido tem o seu interesse, pode ser muito raro. Mesmo um boneco a partida parece que não vale nada, é de guardar, porque mais tarde pode-se vir a identificar que pertencia a uma determinada coleção feita numa determinada época e que realmente tem muito valor. E então tentarmos saber os respectivos heróis americanos dos cowboys índios do faroeste, saber identificar esses heróis e tentar adquirir essas figuras, porque enquanto um dos outros pode custar 5 euros, vá lá, no máximo, estas grandes figuras podem custar 200 e 300 e 400 euros, porque são muito colecionáveis. Noutros pequenos vídeos vou-vos tentar ajudar ainda mais sobre este tema, mas agora, para uma pequena introdução, ficamos por aqui. Agradeço a vossa atenção. Até à próxima.